a gravação aqui da reunião e da 415ª reunião ordinária da CJRI. Gostaria de registrar que foi enviado o convite para o jurídico do CTM, porém até agora não tem nenhum representante na sala. Temos hoje processos das empresas Globo, Conorte e Mob Brasil. O membro, o senhor Luiz Fernando Bandeira, se declara, tem algum impedimento quanto a esse processo da Globo? Gostaria de registrar. Bandeira? Em relação ao da Globo, eu sou impedido. Em relação aos outros, não. Ok. Então, registrado em ata. Podemos dar início, presidente? Eu gostaria de se manifestar sobre algum ponto. Podemos dar início, Diego, só registrar a falta do jurídico do CTM em ata. Ok, tudo bem. Então, dando início ao item 1 da pauta, a empresa Globo, a infração é PEV quebrada, a relatora Marcela Campos votou pelo indeferimento. Gostaria só de registrar que o vereador Júnior Bocão acabou de entrar na sala também. Então, estamos com o... Bom dia, pessoal. Bom dia, vereador. Bom dia. Pode passar a palavra, presidente. Ok, com a palavra a operadora, processo número 1 da pauta. Bom dia, amigos, bom dia a todos. A nossa defesa, a gente colocou em pauta o seguinte: no dia 4/3, o veículo 991 foi autuado no terminal da PE15, onde o veículo apresentou uma falha elétrica na chave elétrica do elevador, foi recolhido e autuado. Em nossa defesa, a gente alegou e demonstrou que todas as viagens foram realizadas, o veículo foi substituído em tempo hábil, não houve perda nem prejuízo à operação nem aos usuários. E a gente também está colocando aqui em questão o seguinte, que em 13 de janeiro tivemos um outro auto parecido também, do carro 970, onde a própria DICE colocou que aceitou a defesa da empresa, considerando o histórico da empresa e não apresentar esse tipo de infração, e considerando que a empresa substituiu o veículo em tempo hábil sem prejuízo à operação. Outro caso também que a gente vê é que na própria pauta de hoje tem mais 2 eventos de outra empresa, referente à mesma questão de PEV, onde 2 pareceres de pessoas diferentes foram a favor do deferimento, visto que o problema pode ocorrer independente da operação. A gente sai com o carro da garagem funcionando, testa o carro no recolhimento da frota, mas no decorrer do uso do veículo pode apresentar um problema e a empresa substituiu em tempo hábil. Ok, obrigado. Com a palavra, Dice. Bom dia, conselheiros. Sem me estender, vocês já sabem o meu entendimento sobre essa questão da PEV, cada conselheiro também já tem a sua opinião sobre a questão da PEV. Apenas para dizer que, quanto ao auto de 13 de janeiro, foi cancelado, inclusive por mim, porque tratava-se do primeiro auto no ano da empresa e deixei bem claro no parecer que, em caso de ocorrência de nova irregularidade, o processo seguiria os trâmites normais que está sendo dado pela DICE nos demais casos. Apenas isso. Ok, obrigado. Em votação, processo número 1 da pauta, PEV quebrada. Conselheiro vereador Júnior, seu voto. Zé, na verdade, eu perdi o início, Zé. Essa é a primeira, é? Fala, por favor. O primeiro processo. A infração é PEV quebrada. A conselheira foi a doutora Marcela, ela votou pelo indeferimento. O primeiro, deferimento. Voto pelo deferimento. Ok. Conselheiro Cleiton, seu voto. Eu voto nesse auto pelo deferimento. Ok. Eu voto pelo indeferimento. Indeferido, Diego. 3-2. Voto de Minerva. Ok, pelo desempate, né? 3-2. Indeferido. Ok.
Então, agradecer a presença do representante da empresa Globo. Bom dia. Damos início agora aos processos da Conorte. Item 2, 3, 4, itens 2, 3 e 4 são não realização de horário. A empresa tem alguma objeção que a gente possa julgar junto? Oi, Diego. Bom dia. Nenhuma objeção. Pode julgar conjunto. Ok, então. Ok, com a palavra a operadora. Bom dia, presidente, mais conselheiros, mais colegas presentes. Bom, nesses três autos de infração, os coletivos foram cometidos aí por uma intempérie mecânica e, assim que o Conorte tomou conhecimento, ele diligenciou imediatamente para que os coletivos fossem consertados ou substituídos. Nos três casos, antes do prazo aí de 2 horas fixado aqui pela CJRI como critério de razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que os veículos podem ser acometidos por problemas que fogem do controle do Conorte, mesmo que realize diligência todos os dias nos coletivos e os coletivos estando com certificado de vistoria vigente, os veículos são acometidos por intempéries mecânicas. Então, gostaria de reiterar aqui o pedido do Conorte para que essas autuações sejam canceladas em atenção ao critério de razoabilidade fixado aqui pela CJI de substituir os coletivos até o prazo de 2 horas. Teve um auto de infração especificamente, que foi até 1 hora e 12 minutos, o coletivo já tinha sido colocado de volta na operação. Obrigado. Com a palavra, Dice. Ok, conselheiros, esses casos são parecidos com os da reunião anterior. São autuações no começo da operação, em que a operadora verifica que o veículo não... Pessoal, tá mudo aqui pra gente, hein? Não estamos ouvindo nada. Tá ouvindo agora, conselheiro? Alô? Estão ouvindo? Acho que é com você. A gente está conseguindo, né? Escutando, né? Estou escutando bem. Eu também estou ouvindo bem. Eu também estou ouvindo bem. Ok, prosseguindo. São autuações no começo da operação em que a operadora verificou na saída da garagem que o veículo não tinha condições de entrar em operação. O que nós questionamos sempre nesse caso é que a operadora dispõe de frota reserva e, ao verificar que o veículo não tinha condições de entrar em operação, ela deveria ter providenciado de imediato a substituição do mesmo. E ela, aí, como eu disse no anterior e repito nesse, é uma opção da empresa em não realizar aqueles horários, aguardando o conserto do equipamento, em vez de colocar logo em ação outro veículo substituindo. Apenas isso. Ok, obrigado. Em votação, processo número 2, 3 e 4 da pauta. Não realização de horário. Presidente, calma. Conselheiro, pois não, amigo? Eu quero falar, presidente. Ô, Fábio, no auto 20428, está aqui atrás na saída da garagem, né? Não realizou a de 4h40, segundo despachando por atrás na saída da garagem. Essa viagem foi realizada que hora? Essa primeira viagem. E na questão aqui do auto 23839, está dizendo aqui que foi falta de operador. A pergunta é, a empresa anexou a questão de falta de operador, essas coisas tudinho, porque aqui é diferente, aqui não é carro quebrado, aqui está dizendo que é falta de operador. Falta de motorista. No auto 23839. Mas ela fez a mesma defesa para todos. Quanto à questão de... Ela não realizou aquele horário. Nós não temos como saber. Até porque não poderia cumprir esse horário. Vamos dizer, ela fez 4h40. Aí o próximo é 5. Ela não fez 4h40, deixou de fazer. Então, continua, deixou de realizar aquele horário. Né? Ok. Então, início de viagem, tá, pronto. E a outra que está falta de motorista, que é uma coisa totalmente diferente. Deixa eu abrir aqui a defesa. 23839. Uhum. Diz que o veículo que estava programado para entrar em operação no dia se envolveu numa colisão complexa no dia 16 de setembro e foi programado para retornar à operação no dia da autuação. Aí
Todavia, inesperadamente, ocorreu um pequeno atraso no começo da sua operação. E onde é que está o motorista aí? Não está. Poxa, como é que pode isso? Aí se perdeu. Ok. O auto de infração, é claro, diz aqui, Cleiton, o agente fala, a operadora não realizou o horário, que é a infração, por falta de motorista. Exato. Foi isso que eu estava dizendo. Eu queria E ver se a aí? empresa anexou alguma coisa em relação à falta do motorista, que pode ser uma intempérie, questão de pandemia, essas coisas tudinho, um doente. Pronto, eu olhei aqui o anexo, eu não vi não. Você viu alguma coisa? Não, porque a gente vê os recursos dos outros relatores e a gente vai vendo no decorrer da reunião, né? Por isso que eu pedi esse esclarecimento. Ok, presidente. Mais alguma coisa? Não, somente isso. Obrigado. Ok. Em votação, processo 2, 3 e 4 da pauta. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Doutor Fernando, seu voto. Acho que a conexão caiu. Vereador Júnior, seu voto. Pelo deferimento. Deferimento. Ok, vereador. Conselheiro Cleito, seu voto. Indeferimento. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Doutor Fernando, seu voto. Eu voto pelo deferimento do processo. Ok, eu sou pelo indeferimento, Diego. Processos indeferidos. Indeferimento, então o item 2 foi... Doutora Marcela foi relatora. Dos três? Não. De um processo. Seu voto, doutora, no que não é relatora? Indeferimento. Indeferimento, então. Ok. Indeferido 3-2, Diego. Todos os três, né? É isso. Indeferido 3-2. Itens 2, 3 e 4. Ok. Os itens 5, 6, 7 e 8 são todos não operar a estação de BRT, que são aquele caso que envolve o Ministério Público, né, do Trabalho, aquelas 3 estações de BRT, que a gente já teve outros julgamentos nesse sentido, né? A empresa tem alguma objeção que a gente possa jogar em bloco? Não, Diego, por favor, pode julgar em conjunto. Okay. Com a palavra operadora. Bom, presidente, demais conselheiros, de fato, aí, como o Diego já ressaltou, o assunto já foi tratado aqui em outras reuniões da CJRI, teve até uma oportunidade que o Bandeira muito bem abordou o que houve aí relacionado ao Ministério Público. O CTM já retomou aí a operação dessas estações. Então, para não me alongar aqui, uma vez que já foi tratado várias vezes aqui na CJRI, eu gostaria de reiterar a questão que o CONOR não tinha como operar essas estações, tanto é verdade que o CTM já retomou as operações e reforça aí as palavras de Bandeira na última reunião que discutimos sobre esse assunto. Obrigado. Obrigado. Com a palavra, vice. Tá, conselheiro, nesses processos não temos nenhuma consideração a fazer, não. Pode colocar em julgamento. Ok. Algum conselheiro, alguma consideração? Ok. Em votação, processo 5, 6, 7 e 8 da pauta. Doutor Fernando, seu voto. Como explicado, né, em outra reunião, que eu falei sobre o que é que o Ministério Público queria, então, como explicado, o voto pelo deferimento desse processo. Ok, obrigado. Doutora Marcela, seu voto. Eu voto pelo deferimento. E então, é 5, 6, 7. Sim, mas ela, no relato foi pelo indeferimento. Gostaria de alterar para o deferimento? Alterar o que eu botei para
Ok, Deferimento. tá bom. Ok. Conselheiro Cleiton, seu voto. Acho que foi bem explicado na última reunião, né? Se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. Então a empresa, não tem, acho que, no meu entender, não tem culpa nenhuma. Deferimento. Ok, vereador Júnior, seu voto. Pelo deferimento. Ok, eu sou pelo indeferimento, processo deferido, Diego. 4-1. Deferido 4-1. Ok, então, item 9 da pauta, o motivo da infração é permanecer estacionado na área de desembarque sem motivo justificado. Marcela Campos, vota pelo indeferimento. Com a palavra, a operadora. Oi. Bom, aqui não tem muito o que falar, não. De fato, a gente já lavrou uma notificação da advertência para o motorista e a gente gostaria de reiterar o pedido do Planorte que a autuação seja cancelada em atenção à razoabilidade, uma vez que o Planorte sempre adota medidas visando que esse tipo de conduta não incida mais na operação. Ok, obrigado. Adice, a palavra. Ok, tem muito a considerar também, não, conselheiro. Isso já foi debatido demais em reuniões anteriores. A DICE entende que o fato da advertência não implica no cancelamento da autuação. É isso. Ok, obrigado. Em votação, processo número 9. Permanecer estacionado na área de desembarque sem motivo justificado. Conselheiro Cleide, seu voto. Voto pelo indeferimento. Vereador Júnior, seu voto. Deferimento. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Deferimento. Ok, eu sou pelo indeferimento, Diego. Indeferido 3-2. Indeferido 3-2. Ok, item 10 da pauta, descumprir plano de contingência. Relator José Roberto, vota pelo indeferimento. Com a palavra, a operadora. Bom, presidente, demais conselheiros, aqui aquela preliminar que a gente sempre levanta, no sentido de que o que houve foi uma quebra do veículo relacionada a uma intempérie mecânica que já foi corrigida, a gente comprovou mediante a ordem de serviço e manutenção. O Planorte está sendo autuado aí por descumprir um plano de contingência, mas entendemos que na realidade houve aí perda de horários, em razão do coletivo, da intempérie mecânica que acometeu o coletivo. Então, primeiro a gente gostaria de reiterar a nossa preliminar, que o Planorte não deveria estar sendo autuado com a multa do tipo grave, e a segunda, no sentido de incidência de fato de força maior, né? O veículo já foi consertado e gostaria de reiterar aqui o pedido de cancelamento da autuação. Com a palavra, vice. Ok, esses fatos também já foram muito discutidos, lembrando aos senhores, que esse carro quebrou às 14h35, que é o último registro dele no sistema de bilhetagem. Então, aí ele deveria ter sido substituído, não foi. Aí, entre 16, 19h30, a frota estava menor do que o estabelecido no quadro de horário. Quando ocorre a quebra próximo ou dentro do horário de pico, na janela que foi determinada pela CJRI, nós sempre somos pelo cancelamento. A empresa tem diversos autos cancelados em primeira instância por esse motivo. Mas, nesse caso específico, ela não faz prova de que a quebra ocorreu dentro do horário ou próximo ao horário de pico. Ela quebrou bem antes e ela não fez a substituição. Ok, obrigado. Adice. Em votação, processo número 10 da pauta. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto pelo deferimento do processo. Ok, obrigado. Doutora Marcela, seu voto. Eu voto pelo indeferimento. Ok. Vereador Júnior, seu voto. Pelo deferimento. Ok. Conselheiro Cleiton, seu voto. Pela razoabilidade, eu voto pelo deferimento. Ok, eu voto
Meu voto foi pelo indeferimento. Isso. Deferido, Diego. Deferido 3-2. 3-2. Item 11 da pauta. Não apresenta veículo agendado para vistoria. Marcela Campos votou pelo indeferimento. Com a palavra a operadora. Bom, presidente, normalmente costumo não me alongar, mas aqui eu vou precisar me alongar só um pouquinho, prometo. Bom, nesse auto de infração aqui, o CONORTE ele foi autuado por deixar de apresentar veículo para a vistoria do CTM. Bom, aqui eu preciso chamar a atenção que a gente está falando de um veículo que é do tipo BRT. Se é um veículo do tipo BRT, existe um acordo, né, com o representante da DIVI, do CTM, que é o senhor Alex Carvalho, e o inspetor Frederico Kleber, para que esse tipo de coletivo, eles sempre sejam vistoriados, ou seja, seja realizada a inspeção do coletivo, sempre no período da manhã. Por quê? Porque se for em outro horário, que é à noite, no caso aqui que está sendo discutido, à noite, a frotativa da empresa é recolhida e os veículos do tipo BRT são muito grandes. Então, se a inspeção for ser realizada à noite lá, vai atrapalhar toda a logística do local por causa do pouco espaço. Então, existe aí, então sempre é realizado no período da manhã. Porque até porque o fiscal, na hora da inspeção, o fiscal precisa entrar no veículo BRT, olhar a sanfona, olhar a parte interna do coletivo, além da externa. Então, é um cuidado muito maior e também por causa até da extensão do coletivo. Então, sempre é realizado pela manhã. Ocorre que aconteceu aí de ter... não se sabe se foi uma falha sistêmica, o que foi que aconteceu, que existiu aí um agendamento para o período da noite, então alega-se que o CTM foi lá e não foi realizado a vistoria, mesmo que já tivesse sido realizado o agendamento para o outro dia, pelo período da manhã, né, que é o horário que sempre é feito. O CONORTE, inclusive, quando acontece os treinamentos do CTM para agendamentos e tudo mais, sempre já foi abordado outras vezes a necessidade de que, quando fosse realizado o agendamento, o CONORTE pelo menos recebesse uma confirmação de que está confirmado a vistoria para aquela data, né? O que não acontece. Por exemplo, se tivesse essa rotina de confirmar as datas que são agendadas para a vistoria, isso não teria acontecido, porque apesar do CONORTE não ter conhecimento dessa data que foi agendada para a noite, que nunca acontece, quando recebesse isso, o CONORTE falar, não, teve algum problema, não está vamos desagendar isso aqui e vamos deixar para o dia que está marcado, que era pelo período da manhã, porque ficou aí 2 agendamentos, né? Então, foi alegado que o CONORTE deveria ter cancelado, mas o CONORTE não tinha nem ciência desse período da noite. E outra coisa que chama atenção se é sempre realizado no período da manhã, se existe esse acordo, a necessidade da luz para o inspetor realizar a inspeção dentro do coletivo, por causa dos espaços e tudo mais, por que que foi realizado o agendamento à noite e o CONORTE não foi sequer questionado, né? Então, pela razoabilidade, a gente nunca precisou discutir isso aqui na CJRI, foi até com uma surpresa quando a gente recebeu esse tipo de atuação, a gente até achava que seria deferido o pedido de cancelamento em razão da atipicidade da situação já em primeira instância, mas a gente está precisando discutir aqui a situação na CJRI, né? Pela razoabilidade, pela completa atipicidade da situação, a vistoria sempre realizada pela manhã deveria sim ter uma resposta do CTM sobre a confirmação dos agendamentos, né? Então aí tem que ser uma via de mão dupla, atipicidade pela razoabilidade, o CONORTE não deve ser autuado penalizado pela situação. Oi? Não, 3 minutos e meio. Tá certo. Enfim, é isso. Muito obrigado, presidente Marcos Conselheiro. Acho que já deu para expor aí a desarrazoabilidade da atuação. Obrigado. Jorge, com todo respeito, eu peço, Jorge, que o pessoal da CONORTE, o advogado da CONORTE, ele economiza muito as suas falas dele, e acho que eu vejo que não merecia, Jorge, uma quase interrupção da defesa da CONORTE nesse momento, tá certo, Jorge? Assim, é o meu ponto de vista, visto que a gente tem aqui outras empresas que extrapolam mais de 4, 5 minutos, e a gente também acha que tem que ser justo. Eu acho que acho que todo mundo aqui participa por isso, e acho que merecia
uma questão de a gente ver como tudo o advogado da Conorte está explanando esse problema. Ok? Obrigado. Espero ser compreendido. Obrigado, Cleiton. A minha conexão caiu no momento que Jorge falou. Eu peguei o final agora de Cleiton falando. Amigo da Conorte, quer complementar mais alguma coisa? Não, tudo bem. Já deu para demonstrar a desrazoabilidade da atuação, mas obrigado aí pela consideração. Pronto, ok. Com a palavra disse. Cara, conselheiro, eu não estou entendendo essa defesa da empresa. Ela dizer que não. Está aqui o despacho 14 da vistoria. O agendamento é feito em nuvem, no cloud. É feito pela empresa. O agendamento foi feito pelo funcionário da empresa no dia 14, Flávio Ribeiro, agendando o carro para o dia 15, entendeu? Foi aceito pela vistoria, está toda a movimentação feita, está lá nesse despacho. Vistoria, tipo de vistoria, veículo retido, placa do veículo, tipo do veículo, ou seja, o funcionário da empresa sabia que o veículo era um BRT e agendou para de noite. O CTM aceitou a vistoria, chegou lá, o carro não foi apresentado. Ele reagendou a vistoria para o dia 16 da manhã. Isso aqui é um despacho da vistoria com documentação do cloud, que não pode ser mexido, mostrando que a solicitação de vistoria foi feita pela empresa para aquela data, naquele horário da noite. Então, desconheço qualquer acordo entre vistoria e empresa para que veículos BRT só sejam vistoriados pela manhã. Se existe acordo, deve estar escrito, porque o serviço público se baseia em publicidade dos seus atos. E aí, vem dizer agora que não conhece, não sabia, está bem claro. Agendou, não desmarcou, a equipe se deslocou para Abreu e Lima, gasto de combustível, onde o Estado já tem um controle danado desse combustível, gasto de equipe, que podia estar sendo utilizado para fazer vistoria noutra empresa. Então, é inadmissível essas coisas. O sistema é na nuvem, facílimo de usar, e facílimo de marcar e desmarcar. Se a empresa não soube desmarcar ou não quis desmarcar, é um problema dela e tem que arcar com a penalização. Ok, obrigado, Adice. Em votação, processo número 11 da pauta. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto pelo deferimento do processo. Ok. Vereador Júnior, seu voto. Pelo deferimento. Conselheiro Cleiton, seu voto. Acho que a fala de Fábio foi muito contundente, né? Eu voto pelo indeferimento. Ok, eu acompanho a relatora pelo indeferimento. Indeferido, Diego. 3-2. Indeferido. Último item da Conorte, item 12, para em local não autorizado. José Roberto votou pelo indeferimento. Com a palavra a operadora. Bom, presidente, aqui não tem muito o que me alongar, não. O Conorte lavrou a notificação de advertência para o motorista, para que ele não volte mais a realizar esse tipo de conduta, e reforçou aqui o pedido para que seja considerada razoabilidade e proporcionalidade. Ok, obrigado. Adice, com a palavra. Nenhuma consideração, conselheiro. São autuações que vêm se repetindo, infelizmente, e que o fato dela advertir a empresa não implica no cancelamento do auto. Ok, em votação, processo número 12 da pauta, parar em local não autorizado. Conselheira Marcela, seu voto. Pelo indeferimento. Ok. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Pelo indeferimento. Vereador Júnior, seu voto. Pelo indeferimento. Conselheiro Cleiton, seu voto. Eu voto pelo indeferimento. Indeferido, Diego, 5-0. Ok, indeferido 5-0. Último item da Conorte. Obrigado, doutor Henrique, pela presença. Um bom dia. Obrigado.
Dando início agora aos itens da MOB Brasil, item 13 e 14 são de anjo da guarda, né, sem funcionar. Os dois relatores foram pelo indeferimento. Jonas, tem alguma objeção que a gente possa jogar os dois juntos? Anjo da guarda, não é isso? É, anjo da guarda. Não, sem objeção, Diego. Só gostaria de Com a palavra operadora. Obrigado, presidente. Bem, senhores, novamente a gente se depara com a autuação de anjo da guarda e eu apenas gostaria de ratificar os nossos argumentos postos em defesa, né? Todos os veículos, como os senhores sabem, são vistoriados durante a saída de frota, que a gente chama, né? Durante a manhã, pela equipe de manutenção, e todos os veículos saem devidamente funcionando. Não é interesse da empresa colocar veículo quebrado em operação, de forma alguma. Porque isso retrata tanto um prejuízo financeiro, tanto um prejuízo para a imagem da empresa. Então, no momento em que o veículo foi autuado, a empresa não tinha o conhecimento dessa quebra e ratifica que essa quebra ocorreu em campo de operação, né? Novamente, como os senhores sabem, houve a quebra, a empresa prontamente agiu de forma a consertar os veículos, como também a substituir para atendimento ao usuário. Então, não foi omissa frente ao problema. Então, com base nessas questões, eu gostaria de novamente pedir o bom senso e a razoabilidade dos senhores, tendo em vista que a quebra se deu por fato fortuito, né? E que a empresa prontamente agiu de forma enérgica a solucionar a questão e atender a população. Então, com base nisso, eu peço pelo deferimento. Ok, obrigado. Com a palavra, Dice. Conselheiro, não tem muito a acrescentar, não. Anjo da guarda, assunto já amplamente debatido aqui. Só lembrando aos conselheiros que na reunião anterior foram 7 autos da mesma empresa do mesmo problema. Então, alguma coisa está havendo na manutenção da operadora. É isso. Ok, obrigado. Em votação, processo 13 e 14 da pauta, infração anjo da guarda sem funcionar. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto pelo deferimento do processo. Ok, conselheiro Cleiton, seu voto. Indeferimento. Vereador Júnior, seu voto. Pelo indeferimento. Conselheira Marcela, seu voto. Pelo indeferimento. Eu fui relator. Relator em 1. Isso. Eu mantenho meu voto em indeferimento. Ok, eu voto pelo indeferimento. Indeferido 4-1, Diego. Ok. Os itens 15, 16, 17, 18, 19 e 20, todos são alteração de uso, diminuição da quantidade de veículos, porém em linhas diferentes. Jones, a gente pode julgar em bloco ou você quer fazer a defesa de um por um? Diego, o que é que acontece? Tem redução diferente, sabe? De 2 veículos, de 1 veículo. E aí eu queria... E cada situação é ímpar, né? Porque tem linha diferente também. Então eu queria defender, se possível, rapidamente. Okay. Tá bom. Item 15, então, alteração de uso, diminuição de quantidade de veículos. Marcela Campos votou pelo indeferimento. Com a palavra, a operadora. Bem, senhores, nesse processo, presidente e demais conselheiros, trata-se da linha de 2450, que é uma linha de BRT. Os senhores sabem que os BRTs operam já aqui na região metropolitana desde 2014, né? E que a gente vem enfrentando aí sérios entraves, seja estrutural, do viário, né? Inclusive, eu já mandei várias cartas, tanto para o DR quanto para o CTTU, falando a questão do viário e dos danos que a empresa vem suportando referente a essas questões estruturais, que é de conhecimento público, né? E o BRT por si só já existe, a gente já opera desde 2014, então tem 8 anos aí de operação.
E a empresa, a MOB, enfrentou alguns problemas com esse BRT, tem enfrentado alguns problemas, porque é uns veículos que demandam uma manutenção cara, é um custo muito alto, e tem toda essa questão do viário. Nesse dia em questão, a empresa operou com 2 veículos a menos, mas buscou realizar todo o quadro de horários, né? Então, gostaria que os senhores pesassem isso em consideração. Eram 21 veículos previstos e a empresa operou com 19, né? Então, gostaria que os senhores levassem pela questão da razoabilidade para conceder o deferimento e a conselheira relatora, se possível, mudar o seu voto, levando isso em consideração. Obrigado, presidente. Com a palavra, vice. Ok, conselheiro, vamos desconsiderar a eloquência de Jones, que é sempre muito eloquente, e vamos nos ater ao processo. O que é que diz a empresa no processo? Um parágrafo. A concessionária apenas deixou de operar com a quantidade de veículos estabelecida na OSO, ou seja, reconhece que não estava operando, pelo fato das diversas e inesperadas quebras de veículos. Quais veículos? Quais foram os veículos que quebraram? Que horas que quebraram? Por que não foram substituídos? Por que não há registro dessas quebras no RDO? Por que não há registro dessas viagens não realizadas no RDO? Uma série de omissões na defesa. Repito, a defesa tem 100 páginas e no mérito se resume a esse parágrafo de 3 linhas, que impossibilita qualquer análise técnica. Ainda nessa defesa ele diz: vale ressaltar que a linha cumpriu o número de viagens estabelecidos, não havendo prejuízo. A gente puxa lá o relatório, 126 viagens, só foi realizado 116. Então, como é que não houve prejuízo ao usuário? Então, os senhores considerarem aí que a redução de horário de frota trouxe, sim, prejuízo aos usuários e que a empresa nem faz comprovação de que essa redução foi por conta de quebras. É isso. Ok, obrigado pelos esclarecimentos da DICE. Em votação, processo número 15 da pauta. Alteração de OSO. Diminuição de quantidade de veículos. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto pelo deferimento do processo. Vereador Júnior, seu voto. Deferimento. Ok. Conselheiro Cleiton, seu voto. Conselheiro Cleiton. Opa, bom dia a todos. Eu estou aqui com o cadeado aberto, que eu estou acompanhando esse processo todinho. Eu acho que não é questão agora de razoabilidade, acho que a fala de fato foi importante, eu estou observando isso, e é questão aí de 18 viagens a menos, né, nessa linha, nesse dia, nesse auto, né? Então, nesse auto, eu voto pelo indeferimento. Ok, eu voto pelo indeferimento, acompanho o relator. Indeferido, Diego. 3-2. Ok, item 16, também a mesma infração. Zé Roberto votou pelo indeferimento. Com a palavra a operadora. E novamente, senhores, trata-se de uma linha de BRT, né, e nesse dia eram previstos 21 veículos. Pessoal, por favor. Presidente, questão de ordem, por favor, desculpe. Eu voto no auto anterior, tá certo? Que eu confundi aqui a questão. No auto 15, eu voto pelo deferimento, tá certo? Desculpa a todos aí, tá certo? Pela questão de número de viagens. Até porque o relator disse, né? Não foi 18 viagens, foi 126 e ele fez 118, tá certo? Então, eu voto pelo deferimento, tá certo? Eu vou analisar cada caso nesses autos, ok? Só para consertar aí o que eu falei, tá certo? Eu apenas abri aqui a aba errada. Obrigado. Então, no processo 15, você vota pelo deferimento, é isso? Deferimento, exato. Pronto, Diego, ratificar aí, processo deferido por 3-2. Ok, registrado. Pronto, presidente, nesse auto,
a gente se depara novamente com a linha de BRT, que é a 2480, onde a empresa fez ao máximo para operar com a frota completa, mas eram previstos 21 veículos e a gente conseguiu operar com 18. Então, eu ratifico os termos da defesa e gostaria de pedir aos senhores o uso da razoabilidade, do bom senso. Quando a empresa deixa de realizar a viagem, senhores, a empresa já é penalizada porque ela não recebe. Então, de forma alguma, ela agiu de forma omissa ou desrespeitosa para com o usuário, ou agiu com dolo. Então, ela já foi penalizada quando não realizou a viagem e deixou de receber. Nenhum empresário faria isso em sã consciência. Então, gostaria que os senhores pesassem os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, e votassem aí pelo deferimento nesse processo. Com a palavra, vice. Colocar, conselheiros, a defesa da empresa é um copia e cola do processo anterior. 120 páginas, com um parágrafo dizendo. Nesse caso, das 128 viagens programadas, só fez 95. Então, qual é o usuário que vai confiar num sistema, numa linha, que não tem regularidade nenhuma? A pessoa dizer, como ela própria diz na defesa, que não há prejuízo ao usuário, que cumpriu todas as viagens estabelecidas, quando o próprio relatório dela que diz que não cumpriu, considerar que não existe isso, né, conselheiros? Então, somos pela manutenção do álcool. Ok, obrigado, Adis, pelos esclarecimentos. Em votação, processo 16 da pauta, diminuição de quantidade de veículos, alteração de ordem. Conselheira Marcela, seu voto. Eu voto pelo indeferimento. Ok, conselheiro vereador Júnior, seu voto. Deferimento. Ok, conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Pelo indeferimento. Ok, conselheiro Cleiton, seu voto. Nesse caso, são 33 viagens a menos. 33 viagens. Foge totalmente da razoabilidade. Indeferimento. Indeferido, Diego, 4-1. Indeferido 4-1, item 17, alteração de ofício também. Diminuição de quantidade de veículos, Cleiton Leal pelo indeferimento. Com a palavra a operadora. Obrigado, presidente. Novamente, senhores, aqui a gente se depara com a linha 2450, a linha de BRT, e aí eu gostaria de pedir aos senhores, pelo voto do deferimento, considerando a razoabilidade e proporcionalidade, que a empresa, quando deixa de realizar a viagem, ela já é penalizada porque ela não recebe, então não é interesse da empresa descumprir serviço de forma alguma. Eram previstos 21 veículos e a empresa conseguiu operar, como o próprio fiscal relata, no período da manhã, com 19 veículos. Então eram 2 veículos a menos, apenas. E gostaria de destacar um ponto crucial, que no segundo turno, e aí eu não sei se a fiscalização conseguiu observar isso, a empresa conseguiu completar a frota. E eu queria chamar uma atenção de ordem, que talvez tenha passado desapercebida pelo relator, que na maioria dos processos é muito atencioso, mas talvez essa questão possa ter passado desapercebida. A constatação da irregularidade, o fiscal constatou às 8h31. Lavrou o auto às 8h36, com diferença de 5 minutos. Ele afirma que estava no terminal. Não diz de onde teve essa constatação, quem passou para ele, que sistema ele viu isso, ou se viu com os próprios olhos. Como era possível, senhor presidente e demais conselheiros, o fiscal concluir que a linha operou o dia todo com 2 veículos a menos, se a diferença do horário da constatação e da lavratura é de 5 minutos, e se ele afirma que estava no terminal, todos os veículos estavam lá para ele contar um a um. Então, eu sei que a fé do agente, ele goza de fé pública, mas essa não é absoluta, é relativa. Não estou atacando ninguém, estou me atendo ao auto e ao vício material que ele retrata. Então, com base nisso, eu gostaria de pedir, inclusive, ao senhor presidente, pelo voto do deferimento, como o senhor já votou em outras ocasiões em processos similares. Não havia condição humana
para o fiscal concluir isso em 5 minutos, se ele estava no terminal, no olho nu. Então, com base nisso, eu peço pelo deferimento. Ok, obrigado. Com a palavra, disse. A empresa está sem argumentos, aí está se pegando no parecer do conselheiro Inaldo. Interessante isso, né? Porque na defesa dela, ela só diz que quebrou carro. Quebrou carro. Quebrou, e não sei qual é o carro, porque ela não informa em RDO, não sei qual é o carro que supostamente quebrou, que supostamente entrou, porque a empresa é sempre omissa em preencher o RDO, uma omissão tacanha da empresa, em dizer quais foram os veículos que quebraram. Por que não informa no RDO a quantidade de quebras dela, que é imensa, e ela omite? Quanto ao fiscal, o fiscal não ficou 5 minutos no terminal, o fiscal está desde a manhã no terminal, a frota era para estar completa às 7 horas e 23 minutos da manhã. O conselheiro Inaldo, eu posso até relevar, porque ele não sabe como funciona a fiscalização. Ao chegar ao terminal, procura-se o despachante, a ficha de controle do terminal. Se não tem a ficha de controle do terminal, me dá aqui teu tablet para eu ver quantos veículos entraram. E isso eu vejo em 5 minutos, se a frota está completa ou não. Qualquer fiscal vê, é o beabá do fiscal, é analisar uma ficha de controle do terminal com um relatório eletrônico. Então, ele facilmente vê quantos veículos estão operando até a hora que ele lavrou o auto. Então, isso aí é uma inverdade de Jones. O conselheiro até releva, porque ele não sabe a operação. Mas de um funcionário de operadora, não. Outro fato também isso se repete em N processos da empresa. O processo da empresa agora é padrão. 130 páginas, 50 de reportagem de abril de 2020. Mérito da coisa. Por que você não fez a viagem? Quebras de veículos. Sem dar nenhuma possibilidade de que seja feita uma análise dessa alegação. E mais, nesse dia, dessa linha, eram 126 viagens programadas e só fez 108. Aí que a pessoa dizer que é normal não operar com 2 carros, que é normal não operar com 3 carros. E a gente está perdendo usuário aí diariamente. Ou as empresas se atentam a isso e procuram ter uma regularidade na linha, cumprir o que foi programado, ou a gente vai perder muito mais usuários. É isso. Ok, obrigado pelos esclarecimentos da Dice. Em votação, processo número 17 da pauta, diminuição da quantidade de veículos. Conselheira Marcela, seu voto. Pelo indeferimento. Ok. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Pelo deferimento. Vereador Júnior, seu voto. Vereador. Não que eu fui conselheiro, o relator não? Não, o relator é Cleiton. É o 17 que a gente está. Pelo deferimento. Ok, eu sou pelo indeferimento. O indeferido, Diego. 3-2. Ok. Item 18, esse que foi relatado por vereador Júnior Bocão, que foi pelo deferimento. É também diminuição de quantidade de veículos. Com a palavra, a operadora. O item 18 é? Diego. Isso. Obrigado, presidente. Bem, presidente, nesse auto a gente se depara com a condição similar também. Né? A linha 2450, eu gostaria de chamar a atenção de que os senhores, inclusive, estão percebendo isso. Todos os autos, praticamente 90% dos autos que estão sendo julgados nessa sessão são de linhas de BRT. Né? São de linhas de BRT, veículos que já operam há 8 anos. Veículos, inclusive, que foram comprados, adquiridos anteriormente e ficaram parados em virtude da não entrega das estações no tempo correto da licitação. Então, gostaria que os senhores pesassem isso em consideração também. Né?
quando a empresa deixa de realizar a viagem, já é penalizada. Aqui, o fiscal conclui o mesmo. Ainda que eu entenda, Fábio, que ele chega no terminal, possa chegar no terminal mais cedo, mas isso não foi dito no auto. O que foi dito no auto foi que ele constatou a infração às 7h32 e que ele lavrou, notificou a empresa às 7h36, uma diferença de 4 minutos. E ele não diz de onde ele concluiu que a empresa operou o dia todo, que não tinha nem como ele concluir isso, porque era o horário de manhã, às 7h36 da manhã. Ele diz que a empresa operou com 17. A empresa junta o relatório do Gol System, prova que durante a tarde conseguiu readequar essa frota. Conseguiu, graças à ação eficiente, porque a empresa não coaduna com a não realização do serviço. O papel da empresa é atender os usuários e sempre será isso a prioridade nossa. Porque é o nosso negócio. É desse negócio que a gente vive. Então, eu gostaria que os senhores pesassem isso e levassem em consideração os vícios do próprio auto de infração e também essas questões justificadas, que são questões de mérito, né? E votassem aí pelo deferimento. Obrigado, presidente e conselheiros. Ok, obrigado. Com a palavra disse. Carlos, não vou nem repetir que, mais uma vez, a empresa tenta desviar o assunto. Vamos até o processo. O que é que diz a empresa lá no processo, que é o copia e cola? Ela está falando do fiscal, mas fala a defesa dela. A concessionária deixou de operar com cuidado pelo fato de diversas e inesperadas quebras. Que quebras? Que veículos? Vale ressaltar que a linha cumpriu o número de viagens estabelecidas na OSO. Eram 126, fez 100. Eu completei na tarde. O usuário da manhã foi penalizado do mesmo jeito, porque não tinha veículo, porque viagens não foram realizadas. Vamos se preocupar um pouquinho com o usuário. Esse discurso que é bonito, o discurso é bonito. Agora, a realidade é totalmente diferente. É isso. Ok, obrigado, Adice. Em votação, processo número 18 da pauta, diminuição da quantidade de veículos. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Doutor Fernando, seu voto. Eu voto pelo deferimento do processo. Ok. Conselheiro Cleiton, seu voto. Conselheiro Cleiton, seu voto. Tá ruim, a coisa está meio ruim. Voto pelo indeferimento. 26 viagens a menos. Indeferimento. Ok. Conselheira Marcela, seu voto. Voto pelo deferimento. Pode repetir? Acho que cortou. Indeferido. Ok. Eu voto pelo indeferimento, Diego. Indeferido. 3-2. Indeferido, 3-2, né? Ok. Item 19, também a mesma infração. Marcela Campos votou pelo indeferimento. Com a palavra a operadora. Obrigado, presidente. Bem, senhores, aqui eram previstos 16 veículos e a empresa conseguiu, com muito esforço, operar com 15 veículos, um veículo a menos, né? Ratifico que a empresa já é penalizada quando deixa de cumprir a viagem e que não é esse o interesse dela. Afinal, ela vive de viagens sendo realizadas, de serviço sendo prestado à população. Não é interesse da empresa e nem ela coaduna com isso. O fato ocorreu por motivo justificado, quebras de veículos. Ratificamos isso e pedimos o bom senso e a razoabilidade dos senhores para votar pelo deferimento e à senhora relatora para, se possível, mudar o seu voto com base nessas razões. Eram 16 veículos, a empresa conseguiu operar, isso é dito pelo próprio fiscal, com 15 veículos. Ok. Com a palavra disse.
Ok, cópia e cola dos anteriores. O que eu quero que os senhores reparem é que ele fala de quebra. Mas ele não prova a quebra. Eu não sei se realmente aquele carro não entrou porque estava quebrado, porque não há informação. Você abre o RDO da empresa, não teve problema nenhum nessa linha. Não teve quebra nenhuma nessa linha. Qual é a conclusão? Ela operou com 15 carros porque quis operar com 15 carros. E não porque houve quebras. E nesse caso, das 75, 70 foram realizadas. É isso. Ok, obrigado, Adis. Em votação, processo 19 da pauta. Conselheiro Cleiton, seu voto. Pronto. Aí eu, de novo, pela razoabilidade, nesse processo, eu voto pelo deferimento. Ok, conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto pelo deferimento do processo. Vereador Júnior, seu voto. Deferimento. Ok, eu sou pelo indeferimento. Processo deferido, Diego. 3-2. Deferido 3-2. E o último item da pauta desse motivo, né, dessa infração, que é o item 20, relator José Roberto, votou pelo indeferimento. Com a palavra, a operadora. Jones, está escutando? Perdão, Diego, estava no mudo aqui. Bem, senhores, esse é um processo idêntico ao anterior. Então, eram previstos 16 veículos, a empresa tentou ao máximo cumprir com os 16, mas conseguiu colocar 15 veículos em operação para atender a população. Já foi penalizada quando deixou de realizar algumas viagens. Então, gostaria que os senhores votassem novamente pelo deferimento, considerando a razoabilidade e o bom senso para este caso concreto. Obrigado, presidente. Com a palavra, Vice. Ok, conselheiro. De novo, nós temos que discutir o processo. Não há prova no processo de que ele não completou a frota por motivo de quebra. Não há nenhuma prova disso. Isso ele fala, mas ele não prova. Então, é sem motivo justificado. Ele botou 15 porque quis botar 15. Certo? A linha é 2920, Rio Doce CDU. Uma extensão imensa. Aí das 75 fez 68. Só que nessa linha, 7 viagens a menos é muita viagem. A empresa fala que foi penalizado. E o usuário não foi penalizado, não. É isso. Ok. Obrigado, Adis, pelos esclarecimentos. Em votação, processo número 20 da pauta. Conselheira Marcela, seu voto. Eu voto pelo. Deu para escutar, Diego? Não, cortou um pouco. Indeferível. Pode repetir. Indeferimento. Ok. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Deferimento. Ok. Vereador Júnior, seu voto. Deferimento, assim como os outros. Ok. Conselheiro Cleiton, seu voto. Indeferimento. Indeferido, Diego. 3-2. 3-2, ok. Itens 21 e 22 são os dois de PEV quebrada e os relatores foram pelo deferimento. A gente pode jogar os dois juntos, Jones? Sim, Diego, sem óbice, é a mesma matéria. Ok. Com a palavra, a operadora. Bem, presidente e demais conselheiros, eu gostaria que os senhores honrassem aí os colegas que votaram pelo deferimento e acompanhassem os votos com as seguintes razões. Novamente, a gente se depara com a questão do PEV. Não acredito que essa comissão
tenha relativizado o problema ou tenha majorado esse problema. Até porque a questão em tela já foi por diversas vezes tratada com Grande Recife. Acho que os senhores acompanharam, inclusive, portarias, né, que estabeleciam o embarque e desembarque pela porta do meio, né? E todos sabem que a permanência ali do usuário naquela porta do meio, que é onde fica o elevador, causa danos à plataforma, porque ela, como o nome já diz, é uma plataforma elevada, então é elevatória. Então, ela não pode ser utilizada como escada, né? O peso constante nas viagens ali causa prejuízos enormes à manutenção desses veículos. E nesses autos, toda vez que a empresa nas vezes em que a empresa é autuada, a empresa sempre corrobora com a regularização da operação, ou seja, retirada do veículo, conserto do veículo, substituição do veículo, e em todos os processos a gente comprova isso, né? Os veículos em questão não são reincidentes, né? Os veículos em questão também não são reincidentes. Então, com base nisso, eu gostaria que os senhores pesassem, né, essas razões. Não se fala aqui, não estou falando nem de jurisprudência, mas pesassem essas razões legítimas para o caso concreto e votassem pelo deferimento, acompanhando os senhores relatores. Obrigado, presidente. Com a palavra, disse. Ok, conselheiros, não vamos estender que impede a matéria para poder mais discutida. Só atentar que para o processo do auto 21321, a irregularidade ocorreu às 9h14 da manhã. Ou seja, provavelmente esse carro já saiu com problemas da garagem. É isso. Ok, obrigado. Em votação, processo número 21 e 22 da pauta. PEV quebrada. Conselheira Marcela, seu voto. Voto pelo indeferimento. Caiu, Zé Roberto. Vamos aguardar um minutinho que eu acho que ele deve estar reconectando. Voltei. Diego. Isso. A Marcela, ela votou pelo indeferimento, não foi nos dois? Ok. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Pelo deferimento. Deferimento. Ok. Conselheiro Cleiton, seu voto. Não sou relator de deferimento. Conselheiro Vereador Júnior, seu voto. Deferimento. Ok. Eu sou pelo indeferimento. Processos deferidos. 3-2, Diego. Ok, penúltimo item da pauta, item 23, infração não realização de horário. Cleiton Leal votou pelo indeferimento. Com a palavra a operadora. Bem, presidente, eu gostaria de pedir, nesse processo, o deferimento, considerando que se trata de apenas um horário não realizado, né, e que o mesmo se deu por motivo justificado. A empresa consertou o veículo, colocou o veículo em operação. Então, com base nisso, eu gostaria de pedir pelo deferimento e ao senhor conselheiro, se possível, né, retificar o seu voto, levando em consideração que não era apenas uma viagem prevista, né? A empresa realizou a maior parte dos serviços programados e a autuação trata-se de uma viagem. Obrigado, presidente. Ok, obrigado. Com a palavra, disse. Ok, conselheiro, a quebra ocorreu às 5 horas da manhã. A empresa deixou esse carro o tempo todinho quebrado. O veículo que ela cita no auto, 2931,
só entrou em operação às 12h35. E das 75 viagens programadas na linha, apenas 68 realizadas. Lembrando que essa linha é a 2920 Rio Doce CDU. É isso. Ok, obrigado. Em votação, processo número 23 da pauta. Não realização de horário. Conselheira Marcela, seu voto. Pelo indeferimento. Ok, obrigado. Doutor Fernando, seu voto. Pelo deferimento. Ok. Vereador Júnior, seu voto. Deferimento. Ok, eu sou pelo indeferimento. Processo indeferido, Diego. 3-2. Ok, indeferido 3-2. Último item da pauta, item 24. Descumprimento de ofício, não enviar dados de veículos com catraca na porta traseira. Marcela Campos votou pelo indeferimento. Ok, com a palavra a operadora. Bem, presidente, essa autuação se trata, como os senhores perceberam, engloba um objeto puramente administrativo, né, que eu acho que não deveria parar nessa sessão de julgamento, que é uma sessão séria, né, que luta aí tanto pela melhoria do sistema, quanto pelo bom atendimento aos usuários, compreende as justas razões por várias vezes colocadas pelas operadoras. E, nesse caso, eu gostaria de pedir sinceramente aos senhores que votassem, pesassem aí, sem dúvida, a razoabilidade e o bom senso, né? Nenhum passageiro foi prejudicado por conta do não envio de uma resposta puramente formal, né, de um ofício que foi expedido em janeiro e que não trouxe um prazo na solicitação que requeria. Então, com base nessa questão, eu gostaria de pedir aos senhores, né, o bom senso e o voto pelo deferimento, né, tendo em vista que a situação em tela seria elucidada por outra correspondência, por um contato telefônico, por uma pergunta via e-mail à operadora. O que é que aconteceu, operadora? Você recebeu? Você viu? Né? Uma carta até por um próprio despachante do CTM. Se era tão importante assim a informação, por que autuar e não ir atrás dela? Compensa apenas a autuação, o aspecto pecuniário, atende ao usuário, o aspecto pecuniário. O objetivo do Grande Recife, da operadora, é atender a população, é atender o usuário. Trago também uma questão de alto relevo. As catracas que, porventura, são fixadas na porta traseira dos veículos são para coibir a evasão de renda, que prejudica o usuário, põe em risco a vida do usuário, majora a passagem, a tarifa e causa um dano gravoso ao sistema. E é algo que a empresa não consegue controlar e que a obrigação de controlar isso é do ente público, senão o CTM, o Estado. Senão o CTM, o Estado, porque é quem deve guardar a segurança pública, né? E a evasão de renda é um crime. É um ato infrator. Então, que a empresa está pagando por isso. Por um simples não envio de uma resposta a um ofício que não trazia prazo para o envio e que não foi reiterado via WhatsApp, por diversas vezes, né, no uso, na boa relação entre a administração pública e as partes interessadas. Eu troco mensagens, às vezes, com o Jorge, perguntando alguma informação, né, de cunho de trabalho administrativo, né, para a gente se ajudar nessa parceria, que não é algo ilegal de forma alguma, é algo voltado para o sistema, voltado para a solução daquilo que a gente busca melhorar. Por diversas vezes eu trato assuntos inerentes com o Diego e com forma respeitosa, com forma legítima, transparente. E por que esse caso a gente o CTM não adotou isso, né? Preferiu punir a empresa. Se a informação era tão importante, eu acho que o objetivo era ir atrás da informação e não autuar.
Então, gostaria de contar, presidente, inclusive, doutor Roberto, com seu voto a favor nesse caso concreto. Obrigado. Ok, obrigado, operadora. Com a palavra, vice. Eu fico até compadecido que uma empresa é parceira do órgão gestor, mas vamos lá. A empresa foi autuada porque não informou quais são os veículos que estão com catraca na porta traseira para que fosse feito um levantamento se está dentro do que foi determinado pelo órgão gestor, ou seja, está atrapalhando o planejamento do órgão gestor. A empresa tinha ciência desse ofício. Desde o dia 18, inclusive, foi disponibilizado para Jones e para outra pessoa que tem acesso ao SEI, mas não tiveram nenhum interesse em responder. Depois, foi reiterada a exigência em 24 de 1 de 2022. Aí a operadora respondeu, em outras palavras, um dia eu respondo essa exigência. Ou seja, poderia ter usado até a defesa desse auto de infração para colocar as informações, mas não faz. E não faz porque ela afronta o órgão gestor. A empresa é vezeira nisso, em descumprir as determinações do órgão gestor. Ou se dá um basta essa situação, penalizando as empresas, fazendo ela se adequar ao que o regulamento diz, ou ela vai querer, como muitas vezes faz, se arvorar de ser órgão gestor do sistema. Se pediu uma simples informação. Ela, até hoje, a data desse julgamento, ela não deu essa informação. O doutor Jones poderia ter mandado para o zap de vocês a informação, ele estava ciente, ele não procurou lá Não é o órgão gestor que tem que estar atrás da empresa, não. O órgão gestor já deu uma determinação, me envie, e a empresa faz ouvidos moucos, pouco se lixando para o que o órgão gestor determina. É isso. Ok, obrigado, vice. Em votação, processo número 24 da pauta. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto pelo deferimento do processo. Ok, vereador Júnior, seu voto. Pelo deferimento. Conselheiro Cleiton, seu voto. Voto pelo indeferimento. Ok, eu voto pelo indeferimento. Indeferido, Diego. 3-2. Ok, registrado. Então, terminamos a pauta por hoje. Ok, obrigado a todos. Tenham um bom dia. Eu gostaria só de questionar, já que estão todos aqui, se a gente pode realizar a próxima reunião, que já tem número suficiente, se a gente pode realizar... Pessoal, obrigado. Qual a data, Diego? Obrigado, presidente. Próximo dia 19. Bom dia. Ok. E hoje é 8, quinta-feira. Eu confirmo. Ok, Diego. Nada ok, Diego. Tá bom, obrigado. Bom dia. Bom dia.